Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua palavra. O texto para nossa breve reflexão encontra-se hoje ali no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Nós vamos ler o capítulo 2 a partir do verso 23, diz assim: Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhes perguntaram: como seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram as escrituras? Nas escrituras o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tiveram permissão de comer e os deu também aos seus companheiros. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Irmãos, esse aqui é mais um confronto entre Jesus e os fariseus, e aquilo a qual o Senhor mostra para nós a realidade da sua vontade, segundo a sua graça misericordiosa. Para isso é preciso nós entendermos alguns conceitos contidos na palavra de Deus. O Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 22, versículo 29, ele diz aos fariseus e aos saduceus, eles falam assim: vocês errais, porque não conheceis as escrituras e nem o poder de Deus. E a grande guerra que nós vivemos na humanidade é justamente essa, a guerra do conhecimento. É o conhecimento versus a ignorância. Aonde o conhecimento chega, a ignorância vai embora. Nós somos libertos pela verdade, pelo conhecimento da verdade. A palavra fala: conhecereis a verdade, João 8,32. E a verdade vos libertará. É a verdade que nos liberta. É o conhecimento dela. Aonde a luz chega, as trevas vão embora. E Jesus declara isso abertamente para essas pessoas que teoricamente deveriam instruir aqueles a qual Jesus está instruindo. Eu gosto de uma cena de The Chosen que o Senhor Jesus aparece, eu não sei para quem ele fala ali dos discípulos, ele fala assim: eu vim para ensinar vocês o que fazer, porque se vocês estivessem fazendo tudo certo, eu não precisaria descer do céu. E para mim é bastante cômico aquilo ali, porque o meu mundo se encontrava em trevas até eu encontrar Jesus. E é necessário ter a compreensão até mesmo da lei e das chamadas dispensações. Os fariseus, eles estão apegados no sábado, né? E através do legalismo. O que é o legalismo, meus irmãos? Eu já tenho falado bastante disso, mas teoricamente é aquilo que nós fazemos a fim de agradar a Deus. Eles cumpriam a lei numa tentativa desesperada, cumprindo um ritual, como se Deus pudesse nos amar mais por aquilo que nós fizemos. E a palavra fala em João capítulo 3 que Deus amou, ele amou no passado o mundo de tal maneira que já entregou o seu Filho. Ele nos amou primeiro. Não há nada que nós possamos fazer que faça com que Deus ama mais. Eu quero ler 3 versículos com vocês. Em Miqueias capítulo 6, no versículo 6 fala assim: como que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos, que são sacrifícios, de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. No versículo 8 fala: o que o Senhor exige, que pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Eu creio que o primeiro teste de um verdadeiro grande homem de Deus é a sua humildade. Grandes homens, de fato, têm uma curiosa percepção do que estão nele. E a nossa percepção deve ser a grandeza que está contida em Deus, por meio de Jesus Cristo. Aqueles homens viveram com Jesus e não compreendiam. Por quê? Porque eles estavam pegados à lei de Moisés. E eu quero falar para vocês um pouco sobre um estudo que eu creio que todos deveriam fazer, que é as dispensações
Elas são divididas em 7. O que é uma dispensação? Ele é um período de tempo compreendido entre a história da Bíblia e a história da humanidade, que o homem é provado segundo a obediência de alguma revelação dada para aquele tempo. Ela é específica da vontade divina, ela é específica para aquele tempo. Bom, a primeira dispensação, ela é a inocência. Ali o homem tinha perfeita comunhão com Deus, perfeita inteligência e perfeita capacidade para administrar o mundo. Adão foi colocado, ela está compreendida ali entre Gênesis 1 e 2, foi colocado para lavrar e guardar o mundo. A segunda dispensação é a da consciência, quando o pecado entra, em Gênesis 3, a serpente chega, o tentador chega e mostra. Ali, com o pecado, vem o julgamento de Deus também. Ele dá o julgamento para a serpente, falando que ela alimentará do pó da terra e rastejará sobre o seu ventre. A mulher, ela teria dores de parto e o filho dela pisaria na cabeça da serpente. O homem, ele enfrentaria muita dificuldade e através do sustento do trabalho dele, ele conseguiria se alimentar. Irmãos, o trabalho não é a maldição ali colocada pelo pecado é justamente o cansaço que vem pelo trabalho. O terceiro é o governo humano, que vem ali em Gênesis 8. É o período que é a terceira dispensação, governo noético. A quarta dispensação é a de Abraão, que vem no período ali em Gênesis 12, é a chamada dispensação da promessa. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Em Abraão, nós vemos ali a representação do sacrifício que Deus faria substituindo o cordeiro pelo filho de Abraão, ou seja, isso é por nós. No segundo, um casamento que é profético entre a igreja e de Deus, mas que tudo isso se cabe a nós, a nossa vida pessoal, entre Isaac e Rebeca. E o terceiro, a reconciliação. É o período da dispensação da promessa, a reconciliação entre Jacó e Esaú, o filho que representa aquele que negou a bênção e o filho que é aquele que perseguiu a bênção da primogenitura que nós encontramos em Jesus Cristo. 5. A dispensação da lei, que é justamente essa que está contida aqui. E a lei, o que ela vem? Ela vem, meus irmãos, justamente no período de deserto, no período a qual Moisés tirou o povo do Egito. Em Êxodo capítulo 20, eu quero ler para vocês, a qual Moisés sobe no monte e traz as placas dos mandamentos. É durante esse período que nós teríamos ali as leis. Olha o que fala em Êxodo capítulo 20. Essa dispensação da promessa, ela vai até até Êxodo capítulo 19, versículo 8. Ali eles estão vivendo sob a promessa, caminhando sobre a terra prometida. Em Gênesis capítulo 20, versículo 19, versículo 8, começa a dispensação da lei. A lei, ela significa os limites a qual nós somos submetidos. E no capítulo 28 fala assim, lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Santo é separado. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e suas filhas, nem os seus servos e suas servas, nem os animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O descanso foi feito para o homem, como o Senhor Jesus disse. Era um tempo de descansar. Aí há algumas características que o próprio Moisés fala, que não deve nem acender o fogo do altar, não deve fazer exatamente nada. Por quê? Era um período a qual nós temos para recuperar a bateria. Mas em Êxodo 33, versículo 14, o Senhor fala para Moisés ali, fala assim, eu irei com vocês, naquela oração que eu li para vocês, eu irei a vocês e lhe concederei descanso. Só que toda essa dispensação, essa antiga aliança, ela foi desfeita quando Jesus foi crucificado na cruz, e entra a sexta dispensação, que é a da graça, aquela que nós vivemos hoje, um ano aceitável do Senhor, a qual o Senhor tem recolhido pessoas, e muitas pessoas, por causa desse legalismo, desses homens aqui, e essa réplica desse modelo de pensamento, tem matado pessoas. Sabe, a palavra fala dos irmãos, o Lucas 15 ali, que fala da dracma perdida, da
de Jesus e buscar e deixar as 99 ovelhas e buscar uma, e do filho pródigo, fala justamente de pessoas que se perderam depois de conhecer a verdade. Perceba que um se perdeu dentro da própria casa, que está falando da dracma perdida, e está falando que nós temos próprio valor. Ele está lá, está dentro da igreja, está cultuando, mas está perdido, está no legalismo. O segundo é a ovelha perdida, que às vezes foi machucada pelas outras 99. E aí é Jesus que tem que ir atrás, é Jesus que corre atrás dessa. E a terceira é de um que conheceu o Senhor, se tornou filho, entendeu essa paternidade e quis pegar uma herança, matou o pai e foi, desfrutar os prazeres da bênção de Deus. Eu quero ler com vocês, porque tudo que o Senhor faz, Ele faz para nosso ensino. Aqueles fariseus estavam questionando os discípulos de comer cereal no sábado, sabe? Mas aqui fala de um trabalho para o Senhor, porque fala que eles estavam colhendo as espigas. Em Êxodo 23, capítulo 25, fala que quando atravessasse um campo de um vizinho, ele poderia colher espigas com a mão. E com a mão remete justamente de não estar trabalhando, é com a foice que remetia ao trabalho. Com a mão fala de uma provisão temporária. Essas provisões, a qual o Senhor traz para nós no meio do deserto, assim como era o maná, assim como tem sido com cada um que tem sido aperfeiçoado. Eu tenho plena convicção de que Deus tem trazido, provisões pontuais para que nós passemos o deserto e sejamos aperfeiçoados, a fim de quê? A fim de receber o Espírito Santo, que nos dá a capacidade plena de obedecer todas as limitações que nos levam ao modo antigo de viver, aquela natureza pecaminosa. A lei se mostrou incapaz, como Paulo fala, de salvar. Ela traçava os nossos limites, mas um homem que anda segundo o Espírito Santo de Deus, ele não tem limite. Bom, eles estavam comendo e olha só o que o Senhor Jesus, o que o Senhor fala na palavra dele em Eclesiastes capítulo 3, versículo 13 e Eclesiastes 9:7 diz, fala assim, descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Portanto vá, coma com prazer, Eclesiastes 9:7, portanto vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Homens maus, meus irmãos, vivem para comer e beber, e homens bons comem e bebem justamente para viver. E essa é a diferença de uma pessoa que está no deserto e a que saiu do deserto. O que saiu do deserto, a que está no deserto, ela vive esperando, e a que saiu do deserto, ela espera vivendo. Aqui tem duas pessoas. Uma estava no deserto com legalismo, querendo fazer as práticas, a fim de ganhar a salvação por mérito próprio, às vezes até mesmo de outras pessoas. E aí, outros que já entenderam quem era Jesus e estavam colhendo as espigas, que fala do trigo, que fala de nós, que fala de um trabalho feito por Senhor, de um trabalho, às vezes até matando a fome da sua alma, servindo, fazendo bem. E ele dá o exemplo de Davi, porque Davi, na fuga de Saul, ele passa e encontra com Abiatar. Está lá em essa palavra, ela está justamente em, se eu não me engano, em 1 Samuel capítulo 21. Fala que Davi, fugindo de Davi, ele chega até mentir para o sacerdote. Ele mente e dá a seguinte palavra, fala, quem me mandou foi o rei, mas ele estava fugindo do rei. E eles estavam com fome. E o sacerdote só fala, se vocês não tiverem tido relações com mulheres, não vejo problema de vocês comerem, a fim de matar a fome de vocês. Era uma necessidade básica, uma provisão. E assim é o Senhor. Em determinados momentos, Ele vai trazer provisões para nós com necessidades fisiológicas. Quem espera, quem passa pelo deserto, enfrenta extremas condições escaldantes e situações que nos levam aos nossos sentimentos mais extremos. Eu sei disso. E é nesse momento que nós conhecemos a mão do Senhor, porque Ele é Senhor do sábado. O sábado fala justamente da 7ª dispensação, que é a volta de Jesus Cristo, os 1000 anos de paz. Todo o número 7 fala de um ciclo. Lembra que eu preguei ontem sobre a festa das cabanas, que se referia justamente a esse período de travessia no deserto, que eles moravam,
que eles atravessavam no deserto e se instalavam em cabanas, em barracas. E ali tinha um derramar de água sobre o altar e Jesus fala: eu sou a água viva. E é Jesus que mata a nossa sede no deserto. Só quem passou pelo deserto sabe o valor da água. Eu quero repetir. Só quem passou pelo deserto sabe o valor da água. E é por isso que ele dá o exemplo de Davi, porque Davi era respeitado como rei. Mas ele mente para receber uma provisão ali do sacerdote que está envolto num legalismo absurdo. E às vezes algumas pessoas não estão, amadurecidas o suficiente e acabam se perdendo como a ovelha. E Jesus tem que ir atrás dela, porque gera um prejuízo muito maior, se desviam daquilo que deveria ser, que é justamente esses 1000 anos de paz que fala da volta de Jesus Cristo, de arrebatar a sua igreja. Enquanto isso, ele vai trazendo, a provisão para nós, para que nós vivamos em perfeita harmonia, em perfeita comunhão e para que nós voltamos à origem, à dispensação da inocência. Ô Alisson, mas Deus não poderia ter colocado lá o poder de não pecar em Adão quando ele era inocente? Poderia, mas aí não haveria liberdade. E a verdade que traz liberdade para o nosso coração. Nós podemos, mas não fazemos. O Espírito Santo nos capacita, por meio da graça, a andar segundo a vontade divina. Então permaneça firme, meu irmão. Permaneça firme, não dê atenção, a práticas religiosas que trazem bastante prejuízo. E mais do que isso, nada que você fizer, pode trazer a restauração para o teu coração, porque foi a obra de Jesus Cristo por meio da graça. O que nós podemos fazer é aceitar e obedecer a Jesus. Sim, nos curvando ao seu propósito divino, aquilo que ele tem por nós, porque ele ainda é Senhor do sábado, ele ainda é Senhor de tudo e todos. É impressionante isso, e eu quero dizer para vocês que, quero terminar, eu gosto sempre de terminar com um versículo, e eu quero terminar com Daniel 12, fala assim: tu, porém, vai até o fim, porque o teu lugar de descanso ainda não é aqui. E assim é o nosso. Estamos trabalhando pela nossa restauração pessoal, pela da nossa família, por tudo aquilo que é importante para Deus. Então permaneça firme, não dê atenção a falácias que trazem enorme prejuízo ao processo que você tem vivido para receber a plenitude do Espírito Santo, que dará capacidade a nós de cumprir tudo aquilo que Deus quer: propósito, obediência, vontade, desejos. E que os irmãos possam ficar hoje com essa breve meditação. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.